Ok, boa tarde. Então, vamos aqui. Ups, vamos, vamos para a nossa terceira aula e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para que a gente possa dar um início assim de impacto, né? Para que vocês possam realmente ter um breakthrough, né? Romper essa barreira de falar em inglês, né? Eu prontamente e solidamente vi, né? Vivi alunos assim que entenderam, compreenderam e desbloquearam sua mente com relação ao, a esses mitos, né? Sobre falar em inglês, eles rapidamente começaram a se sentir mais autoconfiantes e a deslancharem no inglês, né? No seu speaking. Ok, então vamos lá. Vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos poder. Isso. Vamos poder. Isso, acompanhar aí. Então, eu chamei aqui de crenças limitantes. Porque limitam. E são crenças, né? Não tem nada de científico em nenhum, nada do que vai ser dito a partir de agora não tem comprovação científica, são simplesmente crenças, né? Achismos. E limitam as pessoas para elas realmente deslancharem no inglês. Que mitos te paralisam no aprendizado do inglês? Aí é cada um pensando aí com seus botões, e eu já vou começar aqui o nosso primeiro. Primeiro, inglês tem que estudar. Inglês não se estuda, tá? A gente não estuda para falar. Você não tem que memorizar nada, você não tem que é, aprender a gramática, né? O estudar aí atrapalha muito, porque o aluno fica fixado num livro, uma caneta, um caderno para fazer anotações. E isso impede que o aluno realmente possa deslanchar no falar, porque imagina um bebê, né? Se ele tivesse que fazer todo esse processo para falar a língua dele original. Seria ridículo, né? No mínimo. É impossível, claro, né? Mas seria ridículo, né? Que a gente propusesse isso a um bebê. E ele, no entanto, fala com seus erros, com seus acertos, com seus. Primeiro balbuciando, a gente não precisa fazer isso, mas primeiro balbuciando, né? Os fonemas, brincando com a boca, e aí a criança, o bebezinho, vai é, experienciando, né, a língua e se desfrutando do falar. Ele vai falando as coisinhas erradas, é, as palavras de uma forma própria do bebê, e a gente vai fé, dedeira, né, para mamadeira. Então, é um processo assim de erro e acerto. E a gente, mesmo sendo adulto, no aprendizado e no falar um idioma, a gente também precisa cometer pequenos erros, né, e criar palavras às vezes que não existem, para que a gente possa ir caminhando e se comunicando e melhorando, tá? Então, aqui a gente não vai estudar inglês, inglês não é para se estudar, é para se viver, ouvir e falar. Talvez aí depois, desculpa, eu esqueci, depois que você já teve experiência com idiomas, se você quiser se sofisticar um pouco mais, né? E talvez até se tornar um professor, então aí você vai estudar, né, para se aprofundar mais no idioma. Essa que seria a ordem, não ao contrário, né? Como os cursos aí de inglês em geral fazem, ensinam a gramática todos os tempos verbais, todos os advérbios, preposições, todas essas
locuções adverbiais e etc., expressões, que não se tornam naturais na hora de falar e fica uma coisa artificial e muito pesada para a pessoa que precisa falar, né? Então, é ao contrário, seria ao contrário. Primeiro experimenta a língua, depois você pode estudar. Ou senão, não começa estudando para depois experimentar, fica muito longo, né? Para ser fluente, tem que falar como nativo. É uma bobagem isso, né? Totalmente bobagem. Os americanos, eles não aprendem muitos idiomas, eles ficam mais no, no inglês mesmo, né? Os europeus aí já estudam outros idiomas. Eu tenho amigos aqui italiano que fala 7 idiomas, e uma espanhola que fala também uns 4. Eu mesma falo 3 idiomas. Então, isso facilita e prova que para você falar uma língua, você não tem que ser nativo, né? De forma alguma. É um conceito bem errado esse de que a pessoa tem que falar como nativo para ser fluente. Não, você vai falar do seu jeito, com o seu sotaque. Eu sinto muita falta disso aqui na China, porque não tem pouquíssimos brasileiros aqui. A gente rapidamente, todo mundo conhece o sotaque do indiano, o sotaque do russo, né? O sotaque de outros países aqui vizinhos, coreano, japonês, né? O japonês falando inglês, mas assim, o muçulmano, né? Dos países árabes, né? Que falando inglês também, eles têm um sotaque peculiar, mas o sotaque brasileiro ninguém conhece, porque na verdade ele existe bem moderadamente, né? Só algumas pessoas, que a nossa população, só 5% ou talvez 1% da população fala inglês, então ele ainda não é característico assim no mundo, as pessoas não reconhecem o sotaque brasileiro. Então nós temos que mostrar ao mundo o nosso sotaque, porque nós temos o nosso sotaque. Então não tem problema algum, desde que você se comunique, por que falar como nativo? Inclusive, os nativos eles cometem vários erros de português, sorry, desculpe, vários erros de gramática, e os nativos também têm os seus sotaques. Né? Se você vai para o norte dos Estados Unidos, fala-se de um jeito, o inglês fala de um jeito, o americano fala do outro. Tem outra coisa também, o sul-africano fala de outra forma, o indiano fala de outra forma, também é um idioma muito presente na Índia, porque na Índia eles têm vários dialetos, são muitas línguas, então para eles se comunicarem lá dentro, como eles ficaram sob a tutela britânica há muitos anos, foi imposto o estudo do inglês para eles, então foi uma forma de unificar, né, o país, o inglês, né, porque aí todos falavam a mesma língua, né? E então o indiano também tem seu sotaque, né? E o australiano tem seu sotaque, o sul-africano tem seu sotaque, o jamaicano tem seu sotaque. Então, cada país tem a sua forma de falar, o seu sotaque, né? As suas palavras, né? Que são diferentes de um lugar de um país para outros, mesmo sendo países de língua nativa, né? O inglês sendo o idioma originário desses países. E então, é uma besteira ter que falar como nativo. Até nos Estados Unidos, quem for do norte dos Estados Unidos fala de uma forma, quem é do sul fala de outra forma, usa palavras diferentes. Então, isso não tem o menor sentido. Para ser fluente, tem que morar no país. Isso é um absurdo, né? Ninguém tem que morar no país. Inclusive, tem pessoas que moram anos no país, como eu estou aqui na China, há 8 anos quase, e, e não falo chinês. Eu sei alguma coisinha ali do dia a dia para me virar, né, nas coisas que eu preciso, mas eu não falo chinês de forma alguma. Muitas pessoas no Brasil que são chinesas também não falam português, né? Muitos brasileiros que foram morar nos Estados Unidos não aprenderam a falar o inglês. Então, é uma ignorância dizer que só porque você está no país você vai aprender a língua, de forma alguma.
Repetição, memorização e gramática são boas práticas, não são boas práticas, são péssimas práticas. Agora, no Brasil, é que está se falando sobre a neurociência, né? Falando muito sobre a neurociência, e como a neurociência afeta assim, a questão de línguas, de estudo, né? E agora eu vejo sendo muito divulgado, uma coisa que eu já sei há muitos anos, que eu já tinha estudado sobre isso, porque para línguas a gente precisa da memória, né? E usa repetição também. Existe dois tipos de memória. A gente vai estudar mais profundamente quando eu for ensinar vocês comunicação. Tem dois tipos de memória: memória de longo prazo e memória de curto prazo. A memória de curto prazo, a gente tira da nossa, o nosso cérebro, né? A nossa mente tira tudo que não vai ser necessário manter ali, né? Ainda bem, senão a gente explodia de tanta informação, né? Todo dia são muitas informações, cheiros, coisas que a gente vê, coisas que a gente fala, coisas que a gente ouve, né? Então, aquilo a gente rapidamente esquece, graças a Deus que a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, o cérebro, o nosso corpo, só vai manter ali guardado o que for importante, que a gente precisa, aquilo que causou um certo impacto, um trauma ou uma alegria muito grande, ou coisas que você precisa do seu dia a dia que repetiram ao longo do tempo várias vezes. Então, ali você mantém todo aquele repertório na sua mente, na sua memória. Então, falando aqui rapidamente, resumindo, a gente vai voltar a ver isso no capítulo aí na aula de comunicação. Então, repetição, memorização e gramática não são boas práticas. Você memoriza uma lista de palavras hoje, amanhã você esquece, elas estão desconectadas, elas não têm simbologia nenhuma para o seu cérebro, ele vai automaticamente deletar, né? A repetição é a mesma coisa, a repetição se repete, 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 e muitas vezes aqui nada, muito pouco daquilo fica na mente, então o tempo gasto à toa. E a gramática também, como eu já tinha dito, não é exatamente o que a gente deve fazer para poder falar em inglês e se comunicar, né? Nesse idioma ou em qualquer idioma. Memorizar diálogos do dia a dia vão nos ajudar na hora de falar em inglês. Oh, Jesus, isso também aí, ó, memorizar de novo, ainda mais diálogos. Tenho visto muita busca aí no Google por diálogos do dia a dia. A gente faz essa prática também na sala de aula, né? Que os livros aconselham uma forma, né, de você fazer os alunos falarem, mas aquilo não vai ficar, né? Eles decoram aquilo, fazem o diálogo e na aula seguinte eles esqueceram tudo sobre aquele diálogo, porque foi um diálogo forçado, né? Artificial. Foi uma coisa que eles só memorizaram, eles não utilizaram o repertório que eles têm, né? Então, é uma coisa não efetiva, não vai ajudar você a falar na hora. A pessoa que for interagir com você no dia a dia, numa situação real, ela não vai falar exatamente como aquele diálogo, e você não vai se lembrar também do que você teria que responder ou teria que dizer para perguntar, né? Aqui no chinês, às vezes, eu decoro coisas pequenas, assim, rápidas, mas é só uma ou duas palavras ali para poder me ajudar numa coisa que eu vou utilizar várias vezes, então aí acaba ficando na minha memória. Mas, no caso de você querer ser fluente, falar realmente idioma, é desnecessário ficar memorizando diálogos, tá? Não é uma técnica boa. Demora-se anos para aprender o inglês fora do país de língua inglesa. Não demora, não demora. É muito rápido. Eu acho que você quebrando esses mitos e entrando em contato com o idioma, como a gente vai fazer no nosso curso aqui, nas nossas aulas de conversação, rapidamente o inglês vai fluir, tá? Porque a gente já tem, cada um de vocês já tem um repertório e a gente vai utilizar o repertório que vocês já têm e aos poucos vão acrescentando mais e mais palavras, tá? Fiquem tranquilos. Somente americanos e ingleses falam em inglês, né? Eu já até comentei aqui, vários países falam inglês e cada um fala do seu jeito e tem a sua
peculiaridade, as suas palavras se referem às coisas de forma um pouco diferente. É como o Brasil e Portugal, né? Parece quase outra língua. Então, assim, são os países de língua inglesa também, né? E, então, não existe um inglês que todo mundo tem que aprender exatamente aquele. São coisas... existe uma diversidade, uma gama enorme, né? E a gente, no caso, vai fit in, né? Da forma que melhor nos couber. Fluente tem que falar rápido. Ai, quantas pessoas eu conheci que gostam de, para camuflar, né? Às vezes a sua falta de confiança, né? Falam muito rápido, achando que estão imitando o nativo, né? Então causam impressão assim de que ele tem um domínio da língua. Isso é uma bobagem também, tá? Acaba que não promove a boa comunicação. Eu, quando falo com vocês aqui, por exemplo, para vocês me compreenderem bem, eu tenho que falar mais pausado, né? Então, assim, é quando você quer se comunicar com uma pessoa que fala o inglês como segunda língua, né? Tanto nativo para uma pessoa que fala como segunda língua, quanto você que fala uma língua, sua língua originária é uma, a língua originária da outra pessoa é outra, então, vocês têm que se comunicar de uma forma clara e pausada, né? Precisamos encontrar esse meio termo, né? E ter essa sensibilidade de se comunicar de forma diferente, mediante a quem você está se comunicando com, né? O seu interlocutor, quem está do outro lado, né? Ou ter essa empatia e não sair falando super rápido, e aí as palavras todas mastigadas umas com as outras, e mesmo o nativo também precisa ter sensibilidade, se ele está falando com uma pessoa que é a segunda língua dela, é importante manter uma cadência na sua fala que você possa ser compreendido pelo outro. Não é falar super devagar, mas um pouco mais pausado, utilizar palavras mais claras e não gírias locais, né? Expressões lá do Texas, né? Que ninguém vai entender. Ele fala assim com um outro nativo lá do Texas, né? Aí eles vão se compreender muito bem. Então, falar rápido não é sinônimo de que fala bem, ok? Vamos atentar para isso. Para ser fluente, tem que falar inglês com sotaque americano ou britânico, né? É outra besteira, já comentei sobre isso. Não existe só o americano e o britânico, existe o inglês de cada lugar, que é um pouco diferente, que é característico daquele país ou daquela localidade, cada um vai falar do seu jeitinho. Como o chinês aqui, quem é do sul fala de um jeito, quem é do norte fala de outro, quem é do leste fala de outro, então cada um vai falar de acordo com a influência, às vezes, da borda, né, do país ali, o país que é vizinho, influencia no vocabulário, então, e a mesma coisa acontece no Brasil com o português, e então temos que entender que existem todas essas diferenças para vocês não ficarem se punindo. Ah, porque qual é a pronúncia? Como se existisse uma pronúncia só, como se existisse só uma forma de dizer alguma coisa. Não, desde que você se comunique, a forma como você está falando, a sua pronúncia, não importa, o outro vai entender. Você pode pronunciar uma palavra de forma errada, mas dentro de um contexto, a outra pessoa vai entender o que você está falando. Então, não tem que ficar em pânico, né? Ou procurando camuflar a sua fala, falando rápido ou falando mais americanizado, ou se matando de estudar ou de ver séries americanas. Tudo bem, não tô criticando, eu acho ótima prática. Eu mesma sempre fiz e faço isso, né? Para manter o vocabulário, né? E o listening muito bom e me ajuda também no speaking a todos nós. Tem que pensar em inglês, essa é a maior bobagem que eu já ouvi na vida. Há muitos anos já criaram, alguém começou a falar isso. Tem que pensar em inglês, não existe pensar em inglês. Com certeza você vai pensar na sua língua e vai falar inglês
muito próximo da sua estrutura, da sua língua original, quando o inglês é a sua segunda língua, tá? Isso acontece comigo, acontece com todos nós. Ao invés de eu dizer, usar muito a passive voice, né? Quem estudou gramática sabe. Eu no português uso mais active voice, então eu vou usar as coisas usando active voice mais do que a passive voice. E o americano, por exemplo, usa muito a passive voice. Então, pensar em inglês não tem como. Se você tivesse nascido lá, entendeu? De alguma forma eu vou fazer um code switching, tá? E uma translation aí, mais ou menos, né? Só que eu vou fazer isso com mais rapidez, porque eu tenho mais domínio da língua do que quem está começando, né? Então, é mais ou menos por aí. Não existe pensar em inglês. Quem pensa em inglês foi aquele nativo que nasceu lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, que só fale esse idioma, né? Na África do Sul também se falam vários dialetos africanos e tudo. Então, não existe isso. Não pense que um dia você vai pensar em inglês. Você não vai pensar em inglês, você vai pensar em português. E aí vai fazer essa transferência para o inglês, mas de forma muito rápida, né? Que você já tem os mecanismos aí, com a prática, de fazer isso de uma forma mais rápida. E para manter uma comunicação inteligente, né? Que seja fluida. Ah, eu não quero falar com o João Santana. Sim, mas deveria. É começando como o João Santana que a gente pode chegar a uma verdadeira fluência, tá? Mais rápida, tá? Então, falem como o João Santana, por favor, falem como ele, porque é esse que vai. Essa é a primeira etapa, ela vai te levar a um lugar melhor, se você persistir e for aos poucos aprendendo e se corrigindo. Então, fale como Joel Santana, tá? Não tenha vergonha, vamos, né, inventando, enrolando um pouquinho, mas aos poucos a coisa vai melhorando. Meu filho mesmo, quando veio, não falava inglês, e só tinha jogado, né? Então ele aprendeu as palavras, a falar as palavras da forma como ele lia em português. E quando ele chegou aqui na China, ele interagiu muito com estrangeiros de outros países. A gente vive numa comunidade de estrangeiros, né? Então, a gente interage muito mais com o estrangeiro do que com o chinês. Então, o que acontece? Rapidamente, olha, foram meses. A minha filha, em menos de 6 meses, estava falando, ela veio com nada, zero. Em menos de 6 meses, ela estava falando inglês. E as pessoas ficaram estupefatas, né? O queixo foi lá embaixo, porque porque assim, você exposto numa comunidade, você vai falar mais rápido do que estudando sozinho e vai falar muito mais rápido do que num curso estudando a gramática, tá? Então, vamos falar com o João Santana. Uma longa viagem começa com um passo. Eu peguei aqui um provérbio chinês para que vocês iniciem essa jornada passo a passo, tá? É uma jornada, eu chamei jornada do fluente. Você vai depois já expliquei, vou explicar novamente, né? Depois, ao longo do tempo, nas aulas, a gente vai comentar sempre sobre a jornada, né? Então, você já sabe, a jornada do fluente, ele começa no swimmer, termina no flyer, e essa jornada vai ser feita passo a passo, tá? Sempre levantando, caindo, levantando, ajoelhando, crawling, tá? E aos poucos vai desenvolvendo aí a habilidade oral de vocês, ok? Um abraço! Vejo vocês na aula!